Um abraço para você, meu amigo, a vocês das redes sociais, do nosso canal Mário Baraçal Oficial. Estamos começando mais uma edição do programa Cara o Coroa. Hoje, o nosso convidado especial é um rapaz que é do basquete. Vamos chamá-lo de Buru. Buru você acostumou, né? É verdade. Hoje, se me chamar de Dirceu, eu sinto algo estranho. É o Dirceu Leal. É um homem do basquete de Santos. Já está há um bom tempo. Hoje já aposentado. Aposentado. Vamos ver se realmente ele está aposentado. Vamos conversar com ele. Tudo bem contigo, né, Buru? Tudo bem, graças a Deus, Baraçal, tudo em ordem. Saúde em dia é o principal, né? Então, do resto, tá tudo bem. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. O telefone é o 3232-2458. Gessolar, um abraço para o Alcides, pai e filho. Lá também é pai e filho. Que bom, né? Isso é importante, né? Da sequência do trabalho. Vamos conversar com o Dirceu Leal. Eu falo Dirceu Leal, pessoal, quem é? Aí você fala o Buru, todo mundo conhece. É um homem que viveu do basquete, né? Viveu a vida toda. Ele ama o basquete, respirou o basquete, tomou café e basquete, né? Exatamente. Basquete direto. Basquete desde os 9 anos de idade. 9 anos de idade. O seu nome inteiro qual é? Meu nome é Dirceu Leal. Dirceu Leal mesmo, Isso, só que o apelido é Buru, praticamente acho que 90% das pessoas me conhecem como Buru. E quem pôs esse apelido em você? Então, é uma coisa engraçada, né? Tem duas vertentes. Primeiro é que o meu irmão já era jogador de futebol, jogou no Noroeste de Bauru, e eu ia muito para Bauru, né? Então começou aquele negócio de Bauru, Buru, uma das vertentes é essa. A outra é que lá no bairro onde eu morava, no Macuco, graças a Deus, onde eu nasci e me criei, no bairro do Macuco, existia um menino lá também que era meio perigoso, né? E o apelido dele era Buru. Então um amigo meu, como era meio briguento, aí ele falou, Buru aí, então não sei qual das duas é a correta, mas pegou e é uma das coisas que eu adoro o Buru. E a tua família toda te chama assim, os amigos? Assim, né? Alguns chamam, minha esposa não, minha esposa não chama Buru, né? Ela te chama como? É Dirceu. Dirceu, não tem um apelido carinhoso, nada? Não é Dirceu mesmo, ela é o Buru, meu irmão me chama de Buru, né? O meu irmão, esse que foi jogador profissional, me chama de Buru, mas a maioria é Buru. Estado civil você já falou, casado. Casado. E o nome da esposa? Lilian Pereira de Carvalho Leal, casado há 50 anos e 8 anos de namoro. Que beleza, hein? 50 anos de casado, que beleza. Um abraço para sua senhora. Muito obrigado. Tá tudo bem? Tá, graças a Deus, depois da tempestade que teve aí, graças a Deus ela se encontra muito bem. Ela teve, como você sabe, né, teve um AVC, mas graças a Deus ficou sem sequela nenhuma. Está muito bem, graças a Deus. Eu falei isso, gente, porque nós acompanhamos, estamos conversando com o Buru desde o ano passado, não é? Correto. Aí ela não estava bem, né? Nós oramos também, como todos os amigos dele, e deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. E está aí firme, vai durar não sei lá quanto tempo, não importa, vai durar muitos anos. Exatamente. Né? Você tem filhos? Não, eu não tenho filhos, então eu e ela nós ficamos muito mais juntos, né? Quer dizer, uma situação que a gente ainda se apega muito mais. Não tem filho assim carnalmente, como o outro fala, de sangue, mas o que você tem de filhos por aí, seus alunos adoram você. Muito obrigado. Realmente são milhares eu inclusive, eu gostaria de saber quantos alunos passaram pela minha profissão, né, como professor e como técnico. Mas a grande maioria, todos eles eu considerava como filhos. Gente, mas ele era muito chato. Eu acho que era, eu falei pra ele, né, em off, eu acho que era o bigode, porque ele tirou o bigode, todo mundo conhece, o Buru sabe. Ele muitos anos utilizava o bigode. Eu acho que ele tirou aí ficou bonzinho. Exatamente. Não é isso mesmo? Eu acho que sim. Sabe o que acontece? Eu sou uma pessoa que, até comigo mesmo, me cobro muito, sabe? Então eu sou muito exigente. E, sei lá, eu acho que depois de tantos anos de verificar o que passou, o que nós vivemos atualmente, eu acho que eu não me arrependo não de ter sido exigente, porque a grande maioria dos meus alunos,
eles se aprenderam alguma coisa, não, mas compreenderam como viver, o modo de vida, como a gente tinha que ter, honestidade, né? E eu fui um cara sempre exigente pelas coisas, e eu não me arrependo, não. Nome dos seus pais? Meu pai, João Leal, e minha mãe, Elisa Ferreira Leal. São vivos ainda? Não, os dois falecidos, inclusive, infelizmente, perdi eles muito jovens. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 13 anos, e o meu pai com 23 anos, quer dizer, em idades críticas, né, idade que eu necessitava muito, e eu os perdi. Mas, graças a Deus, eles lá de cima me olharam muito bem, me criaram muito bem. Irmãos? Meus irmãos, o mais velho, Nelson Leal, falecido, foi presidente do Portuários por muitos anos, e o outro, João Leal Neto, o Leal, ex-jogador de futebol, ex-técnico de futebol, inclusive assistente técnico da seleção brasileira, técnico do São Paulo, técnico do Noroeste, enfim, vários clubes que ele participou como técnico e como jogador. Tem sobrinhos? Sobrinhos, tenho 5 sobrinhas. Gozado, né? Os irmãos foram 3 homens e depois vieram as sobrinhas. E já tenho sobrinhas netas, né? Eu tenho uma sobrinha morando em Hong Kong, que é a Luciene, uma sobrinha morando em Campinas, que é a Liliane, filha do Leal, e 3 aqui em Santos, a Denise, a Rosilene e a Patrícia, que são filhas do Nelson Leal. O teu signo? Meu signo é Capricórnio, chato que só. Então vamos falar da tua escolaridade. Você começou a estudar onde? Eu comecei a estudar no primário, antigamente, que a gente chamava, né, escola pública. Eu estudei no Colégio Cidade de Santos. Depois eu fiz o ginásio no José Bonifácio, Associação Instrutiva José Bonifácio. E depois fiz o colegial no antigo Monte Serrato. Completei a Faculdade de Educação Física, a FEFES, minha querida FEFES, adoro aquela faculdade, e ainda fiz pedagogia também pela faculdade, pela Uniris. A FEFES mudou, era lá no Campo do Brasil. Mudou tudo para você ou não tem nada a ver? Não, você sabe o que acontece? A pessoa acaba pegando um carinho pelo local também, né? Exato, apesar dos recursos lá serem menores, serem mais básicos praticamente, né? Mas era um local que era muito aconchegante, né? Um local que a gente vivia aquilo, estava em contato com os alunos direto, na passagem ali, inclusive a sala dos professores, né? Era logo ali na entrada, então a gente estava vendo, e a gente se posicionava num determinado local da faculdade que a gente via tudo ali no Brasil, né? Então era muito aconchegante, é lógico que depois nós viemos aqui pela Conselheira Médias com a Francisco Licério, foi outro mundo, né? Quer dizer, tem estrutura, né? Uma estrutura muito grande, e na época não tinha faculdade, eu acho que até hoje é muito difícil ter uma faculdade com a estrutura que tinha a FEFES e tem a FEFES. Qual é a sua religião? A minha religião é católica, mas não praticante. Sou católico, mas rezando sempre, o que eu adoro, a coisa que eu mais pego, que eu gosto é Deus. Praticante é relativo hoje em dia, né? Porque tem tudo pela televisão, né? Facilita em tudo, né? Exatamente. Eu acho que é o seguinte, a gente não precisa ir lá em igreja para rezar. Eu acho que você, dentro de casa, eu rezo de manhã, eu rezo à noite, sabe? Então, eu acho que isso é o suficiente para a gente manter uma religião. Bem, vamos falar agora da sua profissão. Como é que você percebeu que você ia ser do basquete, que você, de repente, ia se apaixonar dessa maneira com o basquete? Então, eu comecei como praticamente jogador de futebol, né? Que na Várzea, lá como eu falei anteriormente, a minha família foi toda de futebol, né? Meus tios, meus irmãos, enfim, toda a família foi de futebol. E eu, desde criança, acompanhava os jogos deles na Várzea, tudo, né? E eu tinha uma tendência para jogar futebol. Só que eu fui criado, o quintal de casa foi o Brasil Futebol Clube, que era atrás da minha casa, e ali veio a paixão pelo basquete. Comecei com uma bolinha lá brincando e depois me apaixonei pelo basquete. E fiquei muitos anos ali no Brasil, depois fui para o Atlético Santista,
e fui da seleção santista de basquetebol adulto. E o futebol eu joguei na Várzea. Você jogou antes, o futebol antes do basquete. Eu jogava os dois juntos. Os dois juntos. Os dois juntos, porque na Várzea era o domingo de manhã, né? Então a gente jogava na praia, sábado à tarde. E o basquete era durante a semana, né? Naquela época era segunda, quarta e sexta. Então eu fazia os dois, tanto basquete como futebol. Tua posição? Eu comecei como centroavante, porque eu era apaixonado pelo meu irmão, que era centroavante mais velho, né, o Nelson, e depois passei a zagueiro central, e o meu irmão, o outro era volante, mas eu como zagueiro central, ali atrás eu dava uma arrepiada ali e punha a ordem na casa. Quer dizer que você se deu melhor, na tua opinião, como zagueiro? Como zagueiro, eu inclusive dei uma arranhadazinha no futebol, tive a oportunidade de seguir. Eu fui fazer teste, o meu primo foi fazer teste na Portuguesa, Santista, e eu estava lá e o Papa me chamou, porque o Papa foi técnico do meu irmão, do Leal, quando o Jabaquara era lá no Canal 6. E eu pequenininho, eu ia acompanhava o meu irmão, e o Papa me conhecia. E eu estava lá, e ele falou: "Ô Juju, o que está fazendo aí?" Eu falei: "Vim com meu primo." "Vai trocar de roupa aí." Aí eu fui lá, ele me deram o chuveiro. Vendo? Ele já falou Juju. Juju. Tá vendo? É um outro apelido. Então, porque era do meu irmão, né? O meu irmão que era Juju. E aí ele achava que aí ele chamou por Juju. "Vai lá e pega o uniforme." Aí eu treinei tudo, aí ele falou: "Olha, vai na Dom Pedro, ali perto da Praça Mauá, lá tira a fotografia e depois me traz a certidão de nascimento para mim te inscrever." Infelizmente, até hoje, ele está esperando, ele está lá no céu esperando a minha certidão. Não voltei mais. Também tive pedidos, proposta para ir treinar no Santos, através do Ernesto Marques, né? Ele também era amigo do meu irmão, ele me via jogando aí na Várzea, jogando por aí pelos campos ali da Portuguesinha, do Paulistano, tudo. E também me convidou para ir fazer teste no Santos, mas o meu negócio mesmo foi basquete. Mas como centroavante, chegou a marcar gols? Eu era terrível. Não perdoava, não? Não, eu ia para dentro dos caras, eu não ficava voltando não para armar, não, eu ia lá na boca do fogo. Aí, de repente, você resolveu que ia fazer só basquete, ia praticar só o basquete. E depois o basquete, se você pensar direitinho, o basquete é um jogo, para mim, muito mais emocionante que o futebol. Eu pratiquei os dois, meus irmãos. Inclusive, a gente assistindo o jogo, eu acho que o futebol deveria acompanhar algumas regras do basquete. Por exemplo, que nem agora, eu vi Santos São Paulo, o goleiro cai, fica lá e vem cor. Quer dizer, no basquete não tem isso. No basquete, se o cara machucar, né, ele tem um tempo para ele levantar. Se o técnico entrar na quadra, ele é obrigado a ser substituído, né? Então, eu acho que essas coisas, o tempo do basquete, ele é cronometrado. A bola só em jogo que está. Então, essas coisas não pode voltar a quadra, passou meio de quadra, não pode mais voltar. E eu acho que se introduzisse algumas dessas regras no futebol, acho que o futebol seria muito melhor. E depois disso, você começou a jogar no basquete? Eu comecei a jogar no basquete e tive que terminar minha carreira cedo, né? Porque na realidade eu perdi meu pai, como eu falei, com 23 anos, e aí eu tive que começar a trabalhar, né? E aí eu comecei a cuidar da minha vida, eu já comecei a olhar a minha vida de outra maneira. E aí eu comecei praticamente a trabalhar, jogar, e no final já não dava mais para fazer os dois, eu fiquei só jogando, depois fiz a faculdade, né? E me tornei, tive convite do Regata Santista para ser técnico, onde eu iniciei, né? E de lá eu fui para o Clube Atlético Santista, fiquei um tempo no Atlético, depois fui para a COSIPA, Associação dos Funcionários da COSIPA, e finalmente no Clube Internacional de Regatas, onde eu permaneci por 42 anos. Caramba, 42, é uma vida, né? É uma vida, e eu também, o Internacional é uma coisa que me chama muito, é uma coisa, um amor que eu tenho também pelo Internacional, um carinho muito grande. Tanto é que eu depois de muito tempo lá, até sócio me tornei do Internacional, porque era realmente o local que eu me sentia bem, que eu amava aquilo lá.
Quem era presidente quando você foi trabalhar lá de início? No presidente era o Malatesta. 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 João Malatesta, né? Acho que era isso. E depois? Aí depois vieram outros, assim, eu sou de memória, o Ivanói, aí eu agora não tem uma enormidade de... mas eu não lembro. Porque são 42 anos, tem bastante gente, né? Mas não tem problema, o importante é que o teu trabalho você soube valorizar, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa, como eu falei, né? Eu sou muito exigente, eu sou uma pessoa que cobro de mim, cobro dos meus atletas, né? Graças a Deus, eu acho que eu fui um excelente profissional, um bom profissional, porque eu fazia tudo dentro do que eu achava que certo, né? Eu nunca fui um cara de enrolar, sabe? Sempre procurei trabalhar mais do que necessário, né? Fui um cara que dava mais horas de treino, porque eu achava o seguinte: a pessoa que quer crescer, ela tem que trabalhar mais que o outro, né? Então, se você quer crescer na sua profissão, você tem que trabalhar mais, se dedicar mais. E era aquilo que eu fazia, e graças a Deus consegui. Conseguiu muitos títulos? Consegui muitos títulos. Pode falar, lembrando, né? Inclusive, eu participei de campeonatos desde escolares, né? Campeonatos escolares, campeonatos universitários, Jubas antigamente. Jubas. Né? Jubas, campeonato santista, campeonato paulista, campeonato interior, enfim, campeonato estadual, e graças a Deus conseguimos títulos nesses campeonatos todos. Né? Campeão estadual, campeão paulista, campeão do interior, enfim, todos eles fomos campeões. Teve algum que te marcou? Ou vários, né? O que me marcou mais foi campeão estadual, né? Foi a conquista maior que o meu time conquistou. E na época, inclusive, nós disputávamos o campeonato interior, que era um campeonato mais leve, né? Um nível um pouquinho mais baixo. E quando a gente chegava para jogar com os times da capital, a gente sentia a diferença. Então, no primeiro que eu cheguei, nós fomos vice-campeão, e no segundo nós fomos campeão estadual, né? E esse aí me marcou muito. Isso foi em que ano? 1978, mais ou menos 80, acho que foi isso. Eu sou muito mal de memória. Mas depois você começou também a lecionar na universidade, no estado e na universidade. Eu não só no estado, eu lecionei inicialmente no José Bonifácio, eu comecei com o professor José Bonifácio. Depois fui dar aula na Vidrobras, lá em São Vicente, ali atrás da fábrica de vidro. Aí depois vim para o Azevedo Júnior, isso aí. Então, estado eu lecionei em várias escolas. Agora, particular, eu lecionei no Azevedo Júnior, no José Bonifácio, e depois no Carmo, Colégio do Carmo também, um colégio que eu adorava também. Fiquei 30 anos trabalhando no Colégio do Carmo também. Então, foram as escolas. Depois, a universidade, a minha querida FEFES, que também eu fui professor. A minha vida toda foi da FEFES. Eu fui aluno da FEFES, da segunda turma, me formei, comecei como assistente de professor, depois fui professor titular, professor que naquela época o basquete, a minha cadeira era basquete, existia o basquete masculino e o basquete feminino. E o basquete masculino era o Alcino Pellegrino, ele se aposentou e eu assumi como professor. E depois a Wanda Bezerra era professora das meninas, ela também se aposentou e eu assumi. E fiquei vários anos como professor, inclusive você me aturou um pouquinho como professor, aquele chato, né? E depois eu passei a vice-diretor da FEFES e, por final, eu fiquei 15 anos como diretor da FEFES. Aí encerrei a minha vida como universitário. Aí você está aposentado desde quando? Eu estou praticamente, nós estamos em 22, 21. Eu me aposentei. Recente, né? Isso no basquete. No basquete. Na faculdade já faz uns 5 anos mais ou menos que eu parei. Que bom. E o teu vice quem era? Meu vice era o Luiz. Luiz, gente finíssima, cara amigo, uma figura, né? Cara amigo, uma honestidade sem par, sabe? Uma coisa, um cara muito bacana.
Me lembro dele dando aula, Uhum. era muito divertido. Ele fazia o pessoal rir bastante. O Luiz era uma figura, viu? E todo mundo fazia de acordo com o que ele comandava. Exatamente. O pessoal respeitava, porque ele tinha carinho, tinha respeito. Já esse cidadão aqui, pelo amor de Deus. Aquele bigodão, ele tava, era chato mesmo. Eu era exigente, né, Barassal? Exigente, mas as pessoas te respeitavam e gostavam de você, porque sabia que você queria o melhor para o próximo, né, para os alunos. Exatamente. Eu acho que com isso, sei lá, eu consegui fazer com que os profissionais se dedicassem mais e se formassem de uma forma mais completa, né? Eu exigia no uniforme, exigia na presença. Eu lembro muito bem que muitas vezes o cara vinha lá com uma desculpa, eu estou mal, estou com a perna coisa. Aí eu falei, também pode sentar, mas você faz um resumo da aula, né? Aí os caras não gostavam muito de escrever, né? Aí ia para a prática. Exatamente, na próxima ele já vinha. Não. Então eu sempre achava uma forma de fazer com que o aluno participasse da aula. Quantos anos mesmo que você ficou na FEPS? Eu fiquei na FEPS uns 40 anos também. 40 anos. Esse é homem dos 40. 40 anos aqui. A minha turma foi a segunda turma, desde 72, mais Você deu aula para o Pelé, deu aula para esse pessoal todo? Não, o Pelé foi da minha classe. Ah, tá. A primeira turma que o Pelé, inclusive vestibular, eu fiz junto com o Pelé. Né? Eu tenho inclusive uma foto na Fatos e Fotos, a revista, em que ele estava fazendo a barra e eu estava esperando a minha vez para fazer a barra, né? E aí ele foi da minha classe, depois ele trancou matrícula e voltou no ano seguinte. Ah, tá. Eita, nós não é fácil não, meu. E na sequência aí, você acabou resolvendo, foi pensado para você parar mesmo? Foi. Sabe o que acontece, Barassal? Eu acho que a gente na vida tem um ciclo, né? Então eu cheguei numa hora que eu já estava percebendo que a minha esposa também já estava ficando muito sozinha, sabe? Quer dizer, a vida toda, muitos jogos final de semana, né? A gente chegava sábado, às vezes acordava 3 horas da manhã, domingo, 3 horas da manhã para viajar para São José dos Campos, para ir para Campinas, entende? E aí chegou uma hora que eu comecei a pensar. Falei, peraí, eu tenho que dar um pouquinho de apoio para minha família, ficar também, eu descansar um pouquinho mais, viver um pouquinho mais a vida. E aí eu cheguei que deu aquele clique, eu falei, agora. E graças a Deus, sabe, foi no momento certo, graças a Deus estava não estava em decadência, sabe, me sentia muito bem como técnico de basquete. E o meu ciclo terminou, eu parei. Você pegou uma época que não tinha essa divulgação, essa força o basquete no Brasil, né? Exatamente. Não era só o basquete, mas era também o basquete, né? Exatamente. Eu lembro de uma passagem aqui agora. Eduardo Silva, meu grande amigo, meu irmão, tá? Ele trabalhava na cultura, né? E eu fazia a entrevista com ele pelo telefone. Né, naquela época, como telefone, falando de basquete, seleção brasileira. Então, naquela época não existia televisão, não existia, né, era só o rádio que pegava. Então não tinha essa divulgação que tem hoje, que nem hoje em dia a NBA, né, essas coisas que tá mudou completamente, mudou. Valorizou o basquete também no Brasil. Exatamente. E é um incentivo para a garotada, né, que infelizmente o basquete brasileiro não tem assim um destaque, né? Então, a garotada se espelha na NBA, né? Então, é muito positivo a NBA para o garoto. Mas hoje no Brasil, o pessoal que joga basquete já tem um bom salário, né? Ah, sim. Hoje o jogador de basquete hoje em dia no Brasil praticamente, não digo igualar ao futebol, mas eles têm um salário razoável de R$50 mil, R$80 mil. Ele tem um bom rendimento. Sim. É o bom momento agora, com certeza. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. Gessolar. Você é supersticioso?
Um pouco. Espera lá, vamos ver o que é ser um pouco, né? Você, sexta-feira 13, você sai na rua? Ah, não, quanto a isso não. Você passa embaixo da escada? Passo, não tem problema? Não. Pode cair até tinta que não tem problema. Não tem problema, né? Eu sou supersticioso assim, algumas coisas de rezar, de benzer, né? De se benzer, sim, essas coisas que... Aí é para proteção. Exatamente, mas não sou supersticioso. E você entrava com o pé direito na quadra? Às vezes, mas eu mais... Por que às vezes? Aí quando você lembrava. Quando lembrava. E psicologicamente afeta, né? Realmente ajuda. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a parte mental do atleta é super importante. Né? Inclusive, a gente como técnico, né, a gente procurava fazer esse trabalho mental das crianças. Né? Porque, às vezes, uma palavra sua, né, influencia por demais, né, no rendimento da criança e do atleta. Né? Hoje, você vê que as equipes têm psicólogos, né, tem uma equipe muito grande, bem montada. E eu acho que, através da parte mental, você consegue bons resultados no esporte. Nós tivemos em Santos atletas que foram para a NBA? Em Santos... Ou que participou com você? Não lembro, não. É que é muita gente também, às vezes até pode, né? De Santos não, né? São Paulo, de São Paulo, tudo. Inclusive, outro dia, gozar, né? Eu estava num restaurante aqui, aí eu vi um cara grandão, assim, alto, né? De costas para mim. Aí eu falei, pô, esse cara é grande, né? Aí eu olho na perna dele, tinha uma cesta de basquete, uma tatuagem. Uma tatuagem, uma cesta de basquete. Eu falei, esse cara é do basquete. Aí ele virou o Giovannone, o Guilherme Giovannone. Né? E o Giovannone, ele tem uma passagem muito marcante. Nós disputamos uma final, ele jogava em Piracicaba com 12 anos. 12 anos, e nós fizemos uma final internacional e o Piracicaba, né? E nós ganhamos a final deles. E eu fui falar com ele, falei, você lembra de mim? Falou, lembro como não, do Internacional, né? Eu falei, isso mesmo, Aí começamos a conversar, né? E o Giovannone hoje é da ESPN, né? E foi jogador de seleção brasileira. E você vê só, um dos poucos que eu lembro, né, de ter participado contra mim. E vários deles, Leandrinho jogou contra mim, mas eu não tenho, sabe? É muita coisa, a minha memória, né? Eu não tenho esse dom de captar bem. De guardar tudo, mas se você lembrar no transcorrer, aí você vai falando, que vai lembrando, né? Uhum. Faz parte. Buru, você acredita em reencarnação? Olha, eu acredito. Voltamos mesmo? Eu acho que não sei quando, aonde, por onde, mas eu tenho certeza, principalmente meu pai, minha mãe, que eles estão em algum lugar. Porque, sabe, Barassal, às vezes você tem umas coisas, uma proteção que vem de algum lugar, sabe? Então é uma coisa que você sente que alguém está te levando. E eu acho que são meus familiares. Realmente, eles nunca vão sair de perto da gente. Eu também acredito nisso. Eu acredito. Não é uma força, né? Uma energia. Exatamente. Uma energia que a gente sente. Eu, inclusive, uma vez eu ia tomar um tombo de uma escada que estava molhada, mas não sei, foi coisa de Deus. Eu me segurei com uma tal força que as minhas pernas levantaram, coisa de ginástica olímpica, né? Ginástica artística. Eu não sei como eu consegui aquela força de alguém que veio me fazer. Então, é verdade. Qual é o seu time do coração? Santista. Sou Santos. É gozado, né? Eu, quando era criança, eu era palmeirense. Palmeirense por quê? O meu primo era palmeirense, me levava no campo do Santos. Uma vez, inclusive, tomei uma laranjada no alambrado da vila, né? Que eu estava torcendo para o Palmeiras. Mas depois você vai passando o tempo, você vai percebendo que onde você mora numa cidade maravilhosa. Os teus amigos, eu conhecia vários jogadores, ex-jogadores do Santos, o Dr. Carlos Braga, enfim, uma série de pessoas.
que foram meus atletas, que foram meus alunos na faculdade, né? Aí não tem porquê, tem que torcer mesmo pro peixe. Então eu sou peixe mesmo. Vamos ver se o peixe... Apesar que o peixe sempre teve esses altos e baixos, né? Ele sempre teve. Ele revelou, sempre revelou, e ao mesmo tempo não conseguiu segurar, nunca conseguiu segurar os atletas que estavam despontando, né? Sei lá, pelo pouco que eu entendo de futebol, eu vejo o seguinte, muita garotada dentro do time do Santos, né? Eu acho que precisaria ter um tipo assim, Cito, né? Um cara ali atrás, perder a oportunidade de pegar o que foi pro Fluminense lá do Palmeiras, o Felipe Melo, né? Esse cara se enquadraria aqui perfeitamente no time do Santos, né? Quer dizer, o cara que punha ordem na casa, né? Então, o Santos está precisando de uns 2 ou 3 ali veteranos para segurar a molecada, né? E outra coisa, eu acho que o time do Santos, no meio de campo não marca, a defesa não marca, e aí? Como é que fica? Ficam só olhando. Só cercando. Quer dizer, dá distância, enquanto os outros estão mordendo, você pega esses times pequenos aí que vem agora do Campeonato Paulista, os caras vêm com uma vontade de mostrar eles querem aparecer, né? E eles vêm mordendo. E o time do Santos fica só olhando os caras jogarem. Eu acho que, do jeito que está, não vai muito longe, não. Que estilo de música que você gosta, Buru? Eu gosto de pagode. Eu gosto de pagode. Eu gosto de música romântica. Você toca alguma coisa? Não toco nada. Eu só gosto de... Você gosta, você curte? Eu curto muito. O MPB eu adoro, música popular brasileira eu adoro, todas elas. E qual é o seu cantor preferido? Meu cantor já morreu, era Tim Maia. Tim Maia. Apesar que as músicas elas são eternas, né? Exatamente. As músicas não têm idade. Exatamente. Apesar que eu sou fã de Calbi Peixoto, sou fã de Ivan Lins, Zeca Pagodinho, sabe? Quer dizer, são pessoas... E aquelas bandas? Banda mais ou menos. Titãs? Não muito, não. Sou Ivete Sangalo, adoro Ivete Sangalo. Eu acho a rainha da música, né? Então são cantores que eu adoro. O seu preferido? Meu preferido é o Tim Maia. Tim Maia, que você falou. Você gosta de carnaval? Olha, eu já gostei muito mais, né? Antigamente, inclusive, eu desfilei uns 4 anos pela União Imperial, né? Desfilei uns 4. Carnaval, na época, eu era atleta do Clube Atlético Santista. E saía vestido de jogador de basquete ou não? Não. Tem essas coisas. Mas não. Nós, lá no Atlético, inclusive, tinha turmas que a gente fazia, né, todo ano. Atlético Santista ali na Washington Luiz. Exatamente. Que acabou, né? Acabou. Olha, uma pena também. Fui sócio do Atlético. Foi, né? Foi. É uma pena. Eu praticamente vivi a minha adolescência lá dentro do Atlético também, sabe? Eu joguei lá há muitos anos. E eu voltei lá depois de um determinado tempo. Eu fiquei tão triste de ver o estado que estava o Atlético. Hoje em dia nem quero mais ver, porque eu tenho tantas boas recordações do Atlético, né? E é bom, né, deixar essas recordações na memória, né? E não ver o atual. E o nosso carnaval? A sua opinião sobre o nosso carnaval brasileiro? Eu acho que esse ano, né, ano passado, eu acho que o carnaval não deve existir por enquanto, né? Acho que essa pandemia, né, veio para nos tirar algumas coisas, e o carnaval é uma delas, né? E eu acho que nós temos que respeitar, porque é muita aglomeração, é muita, sabe, as pessoas estão muito juntas, e pessoas que não têm vacinação completa, não tem. Então, mesmo com vacinação, muita gente está morrendo. Exatamente. Então, acho que o carnaval é bom dar um tempo, deixa passar isso aí para depois voltar. É bonito o carnaval, a gente assistir, né? Mas cada cidade segue um ritmo, é ano político, interessa para um, não interessa para outro. Só que se lembra o ano passado, né? Exatamente. Não é? O ano passado nós sofremos, né? E até pouco tempo agora, esse ano, já estava mais de 1.000 nas 24 horas. Parece que baixou agora um pouco. Quer dizer, tem que haver, porque a pandemia, as pessoas têm que perceber, quando começa a rolar, acontecer as coisas negativas na Europa, em qualquer país da Europa, vai chegar até a gente.
Exatamente. É batata, né? Exatamente. Demora um pouco mais, um pouco menos, mas chega. Exatamente. A coisa vem de lá. Né? Vem e não tem jeito, porque tem transportes, tem viagens, tem uma série de coisas, né? Exatamente. Eu acho que tem que dar um tempinho, vamos esperar mais um pouco. Principalmente, sabe, a juventude. Nós que já estamos numa faixa de idade assim mais... cada ano que vai passando a gente vai sentindo mais, né? Que você fala, pô, quantos anos eu vou durar mais, né? Mas o jovem tem tanto tempo pela frente, né? Segura mais um pouquinho, dá mais um tempo, né? Para depois voltar. A vida é um sopro e tem que saber aproveitar rapidinho, né? Exato. Aproveitar sempre. Aproveitar intensamente de acordo com as regras. Exato. Com segurança, né? Não é? Exatamente. Respeitando o próximo, porque como está também, a situação está muito terrível, né? Sabe o que acontece? É o pior momento da tua vida? Nesse sentido, é lógico. Que eu acho que sim, porque você vê, das nossas vidas, né? Já passamos por diversas, mas acho que essa é a pior, porque a gente esperava que fosse tão curto, né? E cada vez a gente agora não sabe mais quando vai terminar. Né? A gente não tem falar assim, não tem uma luz no fim do túnel lá, né? Porque cada hora chega um tipo de vírus diferente, né? Então tá difícil. Bem, gente, daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com o Dirceu Leal. Fala o Dirceu Leal, ninguém conhece. O homem do basquete, isso mesmo, é o Buru. Daqui a pouco estamos de volta. Um abraço.